Hoje vamos montar e resenhar Dominus comigo? Hoje não foi um bom dia para montar. Tem dias em que as peças faltam saltar no meu rosto. Mas hoje, por mais que eu olhe, não consigo achar quase nenhuma peça. Mas pode não ter sido um bom dia para montar, mas para leitura foi muito bom. Finalizei Dominus e é sobre ele que irei resenhar hoje. Então vamos de mais História Lida, Peças Unidas. Vou começar com a sinopse e depois vou falar com as minhas palavras. Dominus, escrito por Thalissa Bettinelli, é o primeiro volume da série Corrompidos e trata-se de uma fantasia dark, gótica e épica. A história ela acompanha Sayuri Saito, é uma jovem que acorda misteriosamente em Izanami, que é um mundo hostil, desconhecido e completamente diferente do seu, onde os humanos são tratados como inferiores pelas demais raças. Ela vai parar em uma academia militar rigorosa, cujo objetivo é recrutar e treinar humanos para atuarem como legionários e combaterem uma guerra contra uma ameaça que ela desconhece. Enquanto tenta entender como chegou ali e lutar pela própria sobrevivência, Sayuri precisa lidar com os perigos desse novo ambiente. Nesse cenário, ela cruza o caminho de Cairo Dominus, uma divindade imortal e implacável, ligada à essência de um dragão, um deus da água, que é extremamente poderoso, completamente cego e considerado o grande vilão daquela guerra. Cairo é encarregado de treinar Sayuri e possui uma conexão única com ela, sendo capaz de guiá-la e farejá-la em combate. No entanto, o envolvimento entre ambos desperta um perigo devastador. Em Izanami, almas humanas e divinas jamais devem se misturar. Sentimentos recíprocos e intimidade geram a chamada corrupção, um processo em que, enquanto divindade sobrevive, a alma humana se deteriora lentamente até ser destruída. O livro explora um romance proibido e sombrio, onde amar tem um preço altíssimo, capaz de colocar todo mundo em risco, misturando batalhas estratégicas, intrigas políticas, construção de mundo complexa e alta carga de tensão emocional. Olha, gente, eu confesso que eu já sabia que ia amar esse livro. Já havia ouvido falar um pouco sobre ele e quando vi um pouco da skin dele, já fiquei apaixonada de cara. Não vou negar que eu tive que escrever esse roteiro, porque de forma alguma quero tirar de vocês a experiência que eu tive. Quase não tive spoiler e isso foi maravilhoso. Vivi ele e foi maravilhoso, muito bom mesmo. Já me conheço e tenho boca de sacola e fiquei com receio de falar demais e acabar estragando o momento de quem ainda vai ler. Dominus, depois de Quarta Asa, está sendo o meu favorito. Se passa em uma terra onde existem divindades, humanos e corrompidos. Já começa a história com a Sayuri acordando, sem lembrar de quase nada. E, ela vai descobrindo junto com a gente o que está acontecendo, o que é divindade, o que é a corrupção. E, assim, é muito interessante que a gente vai viajando na mente dela, primeiramente, a gente tem a visão dela. E também a Thalissa, ela também coloca a visão dele. Isso pra mim é muito mágico. Eu gosto muito de saber principalmente a visão do homem. Mas a Thalissa coloca tanto a visão dela quanto a visão dele. E o plot twist do final, não, assim, foi surreal. Eu confesso que eu sou danadinha. eu tenho... Meu namorado costuma dizer que quando a gente tá assistindo um filme, eu consigo sempre saber o final. Esse livro, eu desconfiei desse final. Não tive certeza, mas tive minhas dúvidas. Mas ainda assim, com todo o contexto, com toda a história contada, o final me surpreendeu, apesar de eu estar esperando por ele, entende? Então, assim, esse é o livro número 1. Tá vindo mais por aí, espero que em breve. Mas foi um livro que me deixou muito reflexiva, me deixou pensativa, arrancou lágrimas de mim. Um livro para arrancar lágrimas de mim tem que ser muito bom. E ele foi muito bom. Porque ele tem dragão, gente. Quando o livro tem dragão, já ganha meu coração daí. Eu finalizei ele hoje com muita tristeza, que eu estava muito apegada a ele. Ele foi uma leitura que me segurou por bastante tempo. Não porque era ruim, mas porque teve todo um contexto por trás, minha rotina deu uma mudada. Mas todos os dias que eu lia ele, era uma expectativa maior. É muito voltado em guerra, então se vocês gostam
de um livro que tenha muita guerra, muita estratégia, muito sangue, tá aqui. Esse é o livro. E também tem a questão do hot. Tirem as crianças da sala. Esse livro tem hot. Mas tem um hot que não é exagerado. É um hot que não é apelativo. Então, a Thalissa colocou o hot nos momentos certos. Criou toda aquela tensão. Aquele, ai meu Deus do céu, será que eles vão ficar juntos? Será que eles não vão ficar juntos? E no final deixa aquele fiozinho solto para que você queira ver mais, entende? Então, eu não faço ideia, na verdade, do nome do próximo livro. Eu já tenho ideia da história como vai ser, porque ela realmente deixou esse fiozinho fora da linha, pra gente já ter aquele gostinho de, eu quero mais. E como eu falei também na sinopse, se passa em uma escola militar de treinamento. Quando a Sayuri, ela acorda, ela precisa ser treinada, né? Porque ela é uma guerreira, eles são treinados para serem guerreiros, para lutarem em uma guerra que a Sayuri está tentando descobrir que guerra é essa. Então, a gente tem realmente a visão do nada, que ela tem do nada, e ela vai entendendo, pegando explicação do que está acontecendo. E em meio a essa guerra, ela percebe que ela não quer lutar essa guerra, porque é uma guerra que não é dela. E os humanos acabam morrendo. E ela se compadece disso, ela fica... Por que as pessoas estão morrendo? Pelas divindades, sendo que as divindades não ligam pra gente, sendo que a gente é um nada, a gente é como se fosse um lixo, somos descartáveis. Então, é uma guerra interessante, que depois ela percebe que não é bem assim. E também tem a parte dos poderes. Os poderes deles são muito interessantes. O poder, digamos assim, um pouco mais no comum é o da água, que é o de Dominus, né? Que ele domina a água. Mas tem um poder do chicote de sangue. Achei muito legal, muito interessante. Nunca ouvi falar nesse poder. Tem... o poder de entrar nos sonhos também. É bem comum, na verdade. Tem o poder também de... poder do vento e entre outros também. Não sei se vocês perceberam, mas essa montagem aqui não tá saindo do lugar. Realmente, como eu falei, não sei o que aconteceu. Eu olhava pra peça e não conseguia encontrar a peça em lugar nenhum. Eu tentava encaixar e não era. E assim, tem dias, é sério, tem dias que eu olho isso aqui, parece que as peças tudo estão me mostrando. Eu tô aqui, eu vou montando, que eu nem sinto, que daqui a pouco eu ando bastante a montagem. Mas dessa vez, nessa noite, não foi muito legal. Fiquei aí durante um tempão, tentando encontrar, olhava o mapa e nada. Eu nem sei se eu comentei com vocês no vídeo anterior, mas esse quebra-cabeça é da Corneta. Eles são brasileiros e a qualidade é impecável. Eu participei desse programa que se chama Fio Invisível, onde a gente encomenda, eles vêm lá da China, mas eles só vêm... A gente paga primeiro, na verdade, a gente paga... espera baterem a cota, a meta, eu não lembro se eram 100 ou se era 150 encomendas. Depois que bate, é que eles começam a produção e enviam. Isso teve a duração mais ou menos de uns 3 meses para poder chegar aqui. E eu comprei 3, é uma coleção. Esse é o último que eu tô montando, mas depois eu monto outro com vocês também. Mas eu achei bem legal, a qualidade é impecável, gente. Ele veio de navio, por isso que demorou bastante para chegar. Eu sempre gosto de montar na minha mesa, porque as minhas costas agradecem. Esse, ele tem 1000 peças, então dá pra montar tranquilo em cima da mesa. Mas eu tenho um de 3000 peças que não tem condição, não dá. Ele é muito grande e eu preciso montar no chão. Montei ele uma única vez e as minhas costas queimavam de dor, porque eu tinha que ficar sentada no chão durante muito tempo. E isso começou a me dar dores nas costas, aí então eu montava muito pouco devido às dores. Aí eu coloco em cima da mesa e vou montando pouco a pouco durante o dia, porque eu só tenho tempo de montar à noite, na verdade. E quando eu vou comer, eu tiro onde tá o mapa, eu tiro e eu almoço nesse quadradinho aí, janto, né? Nesse quadradinho, depois eu coloco as peças tudo novamente, até finalizar. Em média, eu acho que eu levo uma semana, depende muito também de como vai fluindo. Esse dia aí não fluiu muito. Mas às vezes flui bastante e eu termino em coisa de uma semana. Isso porque eu só monto à noite, né? Contudo que eu monto à noite é o único tempo que eu tenho. Eu fugi totalmente do foco do livro. Mas, se eu puder falar as minhas classificações finais, Dominus, ele foi um livro muito, muito bom.
Eu amei ler Quarta Asa. Eu acho que todo mundo que me acompanha, a cada 10 palavras eu tô falando de Quarta Asa. Esse foi o livro da minha vida. Foi o livro que me trouxe, foi o livro que me manteve. E até agora não teve um livro para eu chamar, para eu poder dizer que se compara a ele. Mas Dominus conseguiu ganhar o segundo lugar. Até mais do que a Cotar, gente. Eu sei que a Cotar é o queridinho de muita gente. Mas Dominus, ao meu ver, a história dele foi muito boa mesmo. E eu tô aqui, com certeza é 5 estrelas. E com certeza é favoritado. Isso não resta dúvida. E vamos esperar o segundo, né? Ansiosa pelo segundo, para ver o que nos reserva aí. Minha próxima leitura, eu já selecionei ele, o livro, vai ser Quicksilver. É um livro muito bom também, pelo que eu escuto as pessoas falando. Não pesquisei muito, porque eu quero que, assim como o Dominus, eu não tenha nenhum tipo de spoiler. E eu percebi que a pegada é mais ou menos a mesma. O mundo em guerra, humanos, não sei se tem algum tipo de divindade. Eu vou ver realmente na prática. E convido vocês a participar disso comigo também. E foi assim, a montagem de hoje foi muito pouco, muito pobrezinho, mas foi o que eu consegui montar hoje. Peço que, por favor, não deixe de curtir para me ajudar, comentar. E para quem não me segue aqui embaixo. E é isso, beijos e até a próxima montagem, leitores!